Eu já vou começar. Como... Boa tarde, meu nome é Elisa e eu estou aqui para fazer a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, que é requisito para a obtenção do diploma de técnico em agropecuária. Eu vou estar olhando para cá porque eu estou apresentando aqui e aqui também. Tá, Elisa, Então, já oi. coloquei aqui, né? Hoje, dia 30/8, então, a defesa da Elisa, como ela já se apresentou. Temos como banca a professora Eliette, muito obrigada por ter, né, aí nos presenteado com a tua presença virtual e mais o teu conhecimento. Então, Elisa, pode ficar bem tranquila, sempre é natural esse suspiro fundo quando se faz uma defesa, né? Mas teu trabalho é fruto né, do que tu buscou, da tua pesquisa, da tua escrita, né? A apresentação aqui toda foi dela, ela me mandou e disse, Elisa, tá excelente, né? Então, faz bem tranquila, e as observações que tiverem que ser feitas depois, a professora Eliette nos aponta, e a gente, né, aí depois conversa, mas assim, ó, fica tranquila, tá? E aí, boa tarde para os teus convidados também. Então, a gente agora te convida a iniciar. Tá. Então, como eu já falei, meu nome é Elisa e eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso. Os temas que serão abordados a seguir são introdução, a descrição da empresa, as descrições das atividades, considerações finais e agradecimentos. Durante a apresentação, eu irei descrever as atividades desenvolvidas durante o estágio, como já mencionado, obrigatório e exigido pelo curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, e trazer algumas informações referentes à Cooperativa Regional Agropecuária Sul-Catarinense, a Copersucar, bem como descrever algumas atividades da empresa e relatar as visitas técnicas realizadas em duas culturas, a do arroz e a soja, nas quais foi possível observar o chapéu de couro no arroz e o trips na soja. O estágio ele foi realizado na loja agropecuária Copersucar, localizada no município de Turvo, e teve início no dia 4 de janeiro de 2022 e foi finalizado no dia 19 de fevereiro de 2022 com uma carga horária diária de 6 horas, segunda a sexta-feira, totalizando 180 horas. Todas as atividades envolvidas tiveram a supervisão e o acompanhamento do engenheiro agrônomo Juliano Zilli Favarin, e no início, durante o estágio, ele aplicou alguns questionários para verificar o meu conhecimento prévio e a minha evolução. Descrição da empresa. A Copersucar ela tem como objetivo atender as demandas dos cooperados de forma sustentável e difundindo o cooperativismo. E segundo o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, cooperativa é uma organização constituída por membros de determinado grupo econômico ou social que objetiva desempenhar em benefício comum uma atividade determinada. E é com base nesse conceito que a cooperativa em questão atende os agricultores. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico da empresa. A Copersucar, a Cooperativa Agropecuária de Consumo Líquido de Turvo, ela foi fundada em 20 de dezembro de 1964 a partir da iniciativa de 214 agricultores residentes no município de Turvo. Em 1979, devido à incorporação da Cooperativa dos Produtores do município de Araranguá, a razão social foi alterada e a área de ação se estendeu para todo o sul catarinense. Em função dessas mudanças, passou a ser denominada Cooperativa Regional Agropecuária Sul Catarinense. A Copersucar, como é conhecida, ela tem sede no município de Turvo, que detém o título de capital da mecanização agrícola e do arroz em Santa Catarina. Em 7 de julho de 2007, foram construídas novas instalações industriais localizadas no Parque Industrial de Turvo para o beneficiamento de arroz, que é comercializado com o nome de Arroz Fazenda. Atualmente é conhecida como um grande e moderna
cooperativa que investe e cresce constantemente no mercado nacional e internacional e é composta por 8 agropecuárias localizadas nos municípios de Turvo, Meleiro, Araranguá, Timbé, Forquilinha, Maracajá e São João do Sul. Também se somam a esses empreendimentos 3 mercados localizados em Turvo, São João e Meleiro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a infraestrutura física atual. O Grupo Copersucar é formado por agropecuária, mercado, setor de peças, mecânica, universidade de beneficiamento, sementes e indústria de beneficiamento de arroz. A empresa ainda dispõe de uma área de lazer própria para a prática de esporte e recreação, que é denominada ADESUL. Então, aqui eu botei uma figura para ilustrar os mercados, né, que ela atende. Aqui está a loja agropecuária, que foi onde eu trabalhei. A figura 1 é a fachada da loja de Turvo. A figura 2 é o setor de peças agrícolas, que tem como finalidade oferecer peças voltadas ao setor agroindustrial. E considerando o arroz o carro-chefe da Copersucar, dá-se atenção total, e dessa forma o primeiro cuidado está na semente. Então, origem às plantas. Uma vez do sucesso na lavoura depende das características dessa e de maneira como é utilizada. Aqui na figura 3, nós temos a unidade de beneficiamento de sementes, que é onde essas sementes são beneficiadas. E da mesma forma, a Copersucar dá a total atenção ao arroz beneficiado, embalado e comercializado numa das mais tradicionais marcas do país, que é o Arroz Fazenda. A empresa, no intuito de garantir a qualidade, armazena o arroz em silos metálicos localizados dentro de uma área de atuação da Copersucar, dispostos em várias unidades de recebimento. Aqui na figura 4, tem uma das unidades de recebimento, que fica na cidade de Turvo. E a empresa de Turvo conta com um depósito central das agropecuárias, oficina mecânica. Aqui nós temos a matriz de Turvo, que fica bem em frente à loja agropecuária, um depósito de defensivos agrícolas, depósito para insumos agropecuários e salas de armazenamentos para depósito, que fica ao lado da agropecuária. Na Copersucar ainda temos as salas de insumos da agropecuária, para armazenamento, embalagens e agrotóxicos vazias e as salas dos agrônomos e técnicos. E aqui tem um organograma administrativo representando como ela é presidida. Atualmente, ela é presidida pelo senhor Arlindo Manente e por Fábio Marcon Júnior, que é vice-presidente. E hoje são aproximadamente 1.900 associados configurando uma cooperativa. Ainda no que diz a administração, a cooperativa é regida por um conselho administrativo composto por 10 integrantes em um mandato de 4 anos, e o conselho fiscal conta com 6 membros efetivos e suplentes, e para esses últimos é apenas 1 ano. E aqui na figura 6 a gente tem um retrato disso, do organograma. Agora eu vou falar um pouco sobre as atividades desenvolvidas pela empresa. A Copersucar, ela oferece assistência técnica para os agricultores, vendas de insumos agrotóxicos, peças e utensílios referente à pesca e agropecuária. A empresa produz e comercializa sementes para os produtores por meio de uma unidade de beneficiamento. Aí agora, as atividades desenvolvidas no estágio. As atividades desenvolvidas durante o estágio na loja foram atendimento aos clientes no balcão, reposição de medicamento, venda de insumos agrícolas, visitas técnicas a lavouras de arroz, a fim de diagnosticar plantas daninhas e na cultura de soja, para identificar possíveis pragas. A principal atividade exercida foi o atendimento no balcão, de venda aos clientes que buscavam uma variedade de produtos. E no que diz respeito à logística, a empresa ela dispõe de um software próprio e por meio dele podia-se consultar produtos para informar ao cliente quantidades, preços e características
e também realizava-se a efetivação da venda. E desse modo, o programa ele foi um facilitador no atendimento, porque muitas vezes algum insumo ou algum produto não era tão visível na loja ou não era tão comum de ser buscado. E por meio da pesquisa no sistema, a gente conseguia verificar se havia ou não na loja e conseguíamos ver se tinha alguma filial. E caso o produto não estivesse na loja, disponível na nossa sede, era solicitada uma transferência de mercadoria de uma das filiais. O atendimento do cliente no balcão era bem objetivo. Após realizar a pesquisa no software, a gente fazia o orçamento, era passado ao cliente e se a venda fosse efetivada, a gente encaminhava para o caixa. A gente lançava a nota, encaminhava para o caixa e era feito o pagamento. O movimento no balcão era muito expressivo, sendo necessário 4 atendentes. Além das vendas, frequentemente os clientes buscavam um auxílio técnico referente a algumas culturas. Quando se referia à cultura da soja, o cliente era encaminhado ao atendimento técnico especializado oferecido pela Adriele e ao milho pelo Bruno. Ambos são técnicos em agropecuária. E se a dúvida era referente ao arroz, o atendimento era feito pelo Juliano, que é engenheiro agrônomo. E esse tipo de atendimento disponibilizava visita técnica a campo, se necessário, sendo agendada pelo profissional encarregado pela cultura. Eu tive a oportunidade de acompanhar a Adriele em visitas técnicas voltadas ao cultivo de soja e o arroz com o Juliano. Então, a respeito da cultura da soja. A soja ela é originária da China, é uma planta herbácea, então ela tem um pequeno porte e caule macio, que tende a secar e frutificar. Ela é pertencente à família Fabaceae e suas sementes apresentam germinação epígea. É aquela que o hipocótilo traz para fora da terra os cotilédones. Possui uma raiz principal e muitas ramificações, sendo chamadas de raízes secundárias. O Brasil é o segundo país na produção e processamento mundial da soja, sendo Mato Grosso o maior produtor. É uma cultura de maior interesse econômico hoje no país, uma vez que o complexo soja, grão, farelo e óleo configura-se como expoente na exportação. A respeito do óleo, a maior parte vem da soja. Desse mesmo óleo vegetal tem sido mais de 80% de matéria-prima para produzir o biodiesel brasileiro, reduzindo assim as emissões de gases e o efeito estufa. Voltando ao ponto principal, que é a soja, listam-se as fases de desenvolvimento. Aqui eu tenho as fotos. Aqui a gente fez uma visita a campo, que foi aqui perto de casa, para verificar se a máquina estava com a configuração correta, se estavam caindo as sementes e o espaçamento correto. E aqui é uma outra foto na lavoura de soja. E aqui nós temos as seguintes fases. A gente tem a R4, que é a frutificação plena, e nós temos R6, que são os grãos formados. E aqui nós temos os grãos fora da vagem. Não temos a maturidade fisiológica, nem a perda das folhas e nem a maturidade em campo. E quando se fala em desenvolvimento, é importante voltar a atenção ao aparecimento da praga Trips, que podem ocasionar ou não perdas na produtividade. Na cultura da soja, a praga tem aumentado muito, a praga Trips, e surpreendido os produtores. E esse fato foi constatado durante uma visita à lavoura. Na maioria das lavouras que a gente esteve, tinha a praga Trips. A Trips é um inseto muito pequeno, dá para ver aqui na imagem um monte de pontinhos pretos. Ele tem de 1 a 1,5 milímetros e na etapa adulta tem essa cor escura. Ele tem
aparelho bucal raspador que perfura e desgarra os tecidos vegetais. Os TRIPs, eles incrementam sua população em pouquíssimos dias, portanto é indispensável o tratamento imediato nas plantações para evitar a propagação. E um dos danos causados é a redução da área foliar fotossinteticamente ativa. Interfere no peso do grão ou da semente, diminuindo a produtividade da cultura. Um dos danos causados... Não, a praga ainda pode ocasionar o abortamento das folhas e das flores em decorrência do envelhecimento precoce que a planta sofre. Uma vez constatado o aparecimento, é necessário fazer o controle, e o controle químico é o método mais eficiente. Hoje, a inovação mais recente é aquela que atua por penetração na lâmina da folha onde estão as linfas, responsáveis por causar grandes danos. Indiretamente, esses insetos são potenciais transmissores de patógenos, como o vírus que causa a doença da queima do broto. O controle químico dos insetos vetores, ele não fornece controle, visto que o TRIPS mantém a migração durante um longo período de fora para dentro nas lavouras e conseguem infectar as plantas antes de morrer. As levas constantes de TRIPS requerem aplicações continuadas de inseticidas para que haja maior controle dos vetores. Atualmente, a indicação no intuito de controlar a praga é que seja feita a aplicação de inseticidas fosforados sistêmicos e seletivos como o brilhante PR. Agora eu vou falar um pouco sobre a cultura do arroz, que é o principal tema do meu estágio. Eu li alguns livros durante o atendimento dos clientes a respeito do arroz e fiz algumas provinhas com o Juliano também. Então, o arroz é uma planta herbácea incluída na classe Liliopsida, que é uma monocotiledônea. Ele é pertencente à ordem Poales, que é a ordem das plantas com flor que entre as monocotiledôneas, e da família Poaceae, que são as famílias das plantas angiospermas, família das gramas e capins, e o gênero dele é Oryza. É originária do Sudeste Asiático e é uma gramínea anual adaptada ao ambiente aquático. Essa adaptação é devido à presença da arênquima no tecido vegetal com lacunas de ar e tem como função a circulação dos gases no colmo e nas raízes da planta, que possibilita a passagem de oxigênio do ar para a camada da rizosfera. A temperatura que a planta requer é em torno de 24 a 30 graus, e a duração do ciclo varia entre 100 e 140 para cultivares no sistema inundado. Já as cultivares do sistema sequeiro, o ciclo varia entre 110 a 155 dias. Ainda em se tratando de arroz, o arroz pode ser cultivado nas seguintes formas: transplante de muda, sistema pré-germinado e semeadura em solo seco. Na visita feita, a lavoura de arroz apresentava a daninha chapéu de couro, uma daninha aquática que compete espaços nutrientes com arroz. Essa daninha pode se proliferar tanto na lavoura de arroz irrigado, como nos canais de drenagem, margens e lagos nas baixadas úmidas. Por essa razão, é necessário fazer ou o controle manual, que é com a redução da lâmina d'água, ou o controle químico com Basagran, que é um herbicida de contato e não sistêmico. Para a cultura do arroz, pode-se realizar 2 aplicações por ciclo de cultivo, com intervalo de 3 a 4 dias entre elas. As 2 aplicações devem ser realizadas na fase inicial de desenvolvimento das plantas daninhas
enquanto as outras continuam emergindo. No caso desses estágios, a eficiência do produto pode ser reduzida e não sendo suficiente. Já nas condições indicadas, a única aplicação é suficiente para o controle. Agora a gente já passa para as considerações finais. Aqui a gente tem uma das áreas de arroz que a gente foi. E aqui nós temos uma plantinha de arroz. Atualmente, o custo de produção nas lavouras de arroz e soja está sendo considerado muito alto pelos especialistas e agricultores. Portanto, o conhecimento técnico aplicado à lavoura pode contribuir para aumentar a produção. Oi. Não travou a internet. Não. Tá funcionando? Tá. Tá tudo ok. Só travou no teu, então. Fecha a porta. Aqui para nós está perfeito. O arroz, então, atualmente o custo de produção nas lavouras de arroz e soja está sendo considerado alto pelos especialistas e agricultores. Então, o conhecimento técnico aplicado à lavoura, ele pode contribuir para aumentar a produção e diminuir custos, gerando assim maior lucro. Durante o período de estágio, foi possível observar a importância do técnico em agropecuária para o auxílio do agricultor em sua lavoura. A Copersucar faz visitas técnicas a seus clientes sem custo adicional e promove a satisfação tanto do agricultor, que busca mais produtividade, quanto da empresa, que mantém a sua clientela por meio da qualidade de serviços prestados. Então, foi muito importante para mim ver o dia a dia dos técnicos em agropecuárias, ver o dia a dia dos agricultores, e foi muito interessante o estágio. A gente não conseguiu realizar todas as visitas técnicas que a gente tinha pensado, por conta de que alguns funcionários estavam em férias, alguns funcionários estavam com Covid. Então, a equipe estava com um déficit, e o maior déficit era no balcão. Então, foi lá que eu fiquei a maior parte do meu estágio por conta disso. Como eu falei antes, o supervisor Juliano, ele ofereceu alguns livros sobre agricultura para minha leitura, que eu realizei intercalando entre um atendimento no balcão e outro. E durante o estágio, eu pude rever alguns conhecimentos que eu tive durante o curso técnico, e principalmente agregar alguns conhecimentos, tanto com os agricultores e tanto com as visitas técnicas e os meus supervisores. E foi muito importante conhecer as pessoas de lá, essa vivência, fazer amigos. E para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, agradecer a Silvane, que aceitou ser minha orientadora, a Eliette, que Chola não. aceitou minha banca. É o Dave também, que me auxiliou para fazer a formatação. E esses dias têm sido muito difíceis. Tem sido muito difíceis para mim. E eu sei que eu poderia ter feito muito melhor. Mas foi dentro das minhas possibilidades. E é isso. Então, agora respira bem fundo. Só mais uns minutinhos e já está quase pronto.
A gente é que fica feliz com a tua escolha, Elisa, né? Tanto eu quanto a Eliette. Mas assim, agora, então, que tu já encerraste a tua apresentação, eu vou passar a palavra para a nossa convidada, né? Para ela aí enriquecer mais ainda esse teu trabalho com o olhar dela, né, de quem conhece muito mais que nós, né, Elisa? Eliette, então, a fala é tua. Então, novamente, boa tarde. Eu também quero agradecer você, Elisa, a prof. Silvane, pelo convite. Eu gosto muito de participar das bancas e observar todo esse crescimento de vocês, né? Vocês chegam para a gente ali no primeiro ano, são crianças ainda, a gente acompanha todo esse crescimento e de repente estão aí, né? Profissionais saindo para o mercado de trabalho, com uma bagagem grande. E como a prof. Silvane falou, esse nervosismo ele é normal. E a gente viveu, né, tempos difíceis aí, Elisa. Foi uma situação totalmente diferente. Passamos por uma pandemia, ainda estamos vivendo, só que agora um pouco mais tranquilo. E com certeza tivemos que fazer vários ajustes. Você pode, por exemplo, ter pensado em um cenário, mas teve que trabalhar dentro das condições que eram impostas. E chegou ao fim mais uma etapa, né? Então eu quero te parabenizar, quero de antemão dizer que eu gosto muito de participar de bancas assim, em que a gente vai discutir coisas técnicas. Por quê? Porque teu relatório está muito bem escrito, não tenho considerações dentro dele, aqui você precisa reescrever, ou talvez eu sugira algumas modificações no sentido de acrescentar algumas informações que vão auxiliar a enriquecer ainda mais o teu trabalho. Por quê? Porque ele pode servir de base para outros que vão realizar estágio na Copersuca. É um documento que os teus colegas, que com certeza vão observar o teu trabalho, vão verificar informações que são importantes, né? E olha, aqui se trabalha muito com soja, aqui se trabalha com arroz, e já vão ter uma ideia, tá? Elisa, para a gente começar, me diz como é que era a tua rotina lá na Copersuca? Então, logo que eu cheguei, eu já era encaminhada para o balcão. E eu atendia ali os clientes. Quando precisava de alguma coisa, eu ia lá buscar no depósito e efetuava a venda, né? Como eu falei. Entre um atendimento e outro, eu li alguns livros que o Juliano me passou e fazia alguns questionários. Respondia aos questionários que ele me fez. Quando era feita visita técnica, eu parava o atendimento no balcão e a gente se deslocava até a área. Você participou de muitas visitas? Eu acho que entre 4 e 5, assim. 3 e 4, alguma coisa assim. Certo. E como que se davam essas visitas? Por exemplo, imagina que eu sou um produtor, eu tenho uma lavoura lá de soja, eu chego e apresento, falo dos problemas que estão acontecendo na minha lavoura, e aí vocês se dirigem até lá, como que funciona? O agricultor geralmente ele já pré-falava, né? Ele já tinha uma pré-conversa com a Adriele, já era agendada essa visita, a gente se deslocava até o local, já sabendo mais ou menos como estava a área, se tinha pragas, se tinha anteninhas. A gente visualizava e conversava mais um pouco sobre e procurava uma solução. E pelo que você descreveu ali no teu relatório, de certa forma eles faziam uma espécie de divisão, né? Se chegassem problemas relacionados à cultura da soja, era uma pessoa da área técnica, e se fosse da cultura do arroz, era outra, né? Muito bem. Como você atendeu, e pelo que você descreve no teu relatório, a maior parte foi de atendimento, né, ao público, o que você observa, Elisa, com relação a vendas? Qual era o maior volume de vendas ali
da agropecuária? Da Copersucar. Depende muito da época do ano. Por exemplo, na época em que eu fiz o meu estágio, era muito sementes inoculantes em relação à soja. Uhum. Por que você acha que nesse período o maior volume era sementes inoculantes? Na verdade, eram mais inoculantes, né? Porque eles já tinham comprado as sementes. Era época de plantio de soja e o arroz já estava muito bem formado, né? Estava quase em fase de colheita. E que bom, né, Elisa? Lembra das nossas aulas? Que bom que eles estão adquirindo inoculantes, né? Lembra do casamento da bactéria com a soja? Que bom, né? Porque isso reduz a utilização de fertilizantes. Isso é importante, porque vai se perder menos, vai ter menos poluição ambiental, é algo que já acontece naturalmente, né? Pensando assim nos inoculantes, eram mais inoculantes turfosos ou inoculantes líquidos que eram comercializados? Eu vou pedir um pouquinho de desculpas, é porque aqui do lado está tendo bastante conversa, então talvez vocês escutem. Era misto, assim, geralmente era utilizado os turfosos, os com os líquidos. Eu não sei, aqui para mim eu não consegui entender, acho que saiu cortado aqui. Ou caiu. Eles compravam tanto os turfosos quanto os líquidos. Geralmente era utilizado dois juntos. Uhum. Perfeito. Ô, Elisa, e com base assim no que você viu, como é que está a expansão da soja aqui na região? Porque até então o que a gente via era arroz, arroz e arroz. E agora o cultivo está aumentando, né? O que você tem a dizer a respeito disso? Nossa, a soja tem difundido de uma maneira exponencial, né? Aqui na minha região, em Turvo, e principalmente na comunidade onde eu vivo, era só arroz. E agora já tem muitos produtores procurando a soja, querendo saber sobre a soja e plantando. Tanto que aqui perto de casa a gente fez uma visita técnica, que eu ainda coloquei a foto aqui do ladinho de casa, e eles tiraram a lavoura de milho, né? Abaixaram a palhada e estavam plantando a soja. É uma cultura que está em expansão na região, né? Porque ela surge também como uma alternativa para as áreas de várzea e também o que a gente observa é que é uma opção de renda a mais para o produtor, né? Sim. Uhum. E aí cada vez vai se buscar trabalhar com cultivares que são mais adaptadas à região. Mais resistentes. Isso. Elisa, e olha só, você comentou uma coisa bem interessante ali no teu relatório. Você falou que a cultura, tudo isso eu estou indo para a gente chegar em determinados pontos, tá? Você falou que o cultivo da soja está aumentando. E aí, de repente, você começa a tratar de uma praga que até então não incomodava na cultura da soja, né? Que é o TRIPS. A que você atribui esse aumento dessa praga? Por que você acha que, poxa, nem era muito cultivada a soja aqui, está começando e de repente já tem uma praga que não causava tanto dano econômico e agora começou a incomodar? Por que você acha que está aumentando a incidência de TRIPS? Porque elas migram, né? Assim como a cigarrinha do arroz. Antigamente não se falava tanto na cigarrinha. Hoje já tem que colocar medidas para capturar essas cigarrinhas ou tentar não plantar o milho em determinada época para não ocorrer a cigarrinha no milho. Então é mais ou menos sobre isso. Exatamente isso. E aí, olha só, não é como no Rio Grande do Sul, que você tem a opção, por exemplo, de colocar outras culturas e fazer a rotação de culturas, né? E isso vai favorecendo a incidência de novas pragas que vão começar a incomodar, como é o caso do TRIPS. Quais são
os danos que o TRIPS causa na soja? O que ele vai causar de problema? Reduz a área fotossinteticamente ativa da folha, como se ela causasse uma necrose na folha. Então, aquela certa área, ela não vai mais fazer a fotossíntese e vai possivelmente acarretar no peso do grão, diminuir o peso do grão. Ela não vai frutificar tanto, não vai ter o enchimento de grãos que a gente esperaria. Então, tudo isso vai ocasionar em perda na lavoura. Exatamente, porque ele é um inseto sugador, né? E ele transmite vírus também. KBS. Isso. Me diz uma coisa, Elisa, o principal produto que estava sendo utilizado era o brilhante BR? Isso. Tá, e tinha algum outro também? Ou, tipo, se eu chegasse lá com problema de TRIPS, era imediatamente receitado o brilhante BR? Não, era feita uma análise junto com a Adriele, né? O produtor e a Ah, que Adriele bom. buscavam uma melhor alternativa. Mas geralmente era esse Ótimo. agrotóxico. Vamos imaginar uma situação hipotética, tá? Eu tenho uma lavoura de soja e eu chamo a Elisa. Olha, e aí você observa que tem TRIPS. Quando que você indicaria, olha, agora é o momento de realizar a aplicação de um inseticida? Quando que você determinaria, olha, esse é o momento crucial, não tem mais o que fazer? Eu acho que nos primeiros aparecimentos da praga, porque como Já? elas se reproduzem muito rápido, então logo incrementariam uma população muito grande, seria muito complicado acabar com elas no estágio mais avançado. Então, acho que os primeiros aparecimentos da praga serão crucial para tomada de decisão. Entendi. Muito bem. E com relação ao arroz, Elisa, você chegou a ver assim cultivares que se destacaram, ou por exemplo, aqui na região a cultivar mais utilizada é a X, é a Y, sabe me dizer em relação a isso? Algum levantamento de cultivar? Eu vi algumas, mas eu acho que eu até coloquei, eu não sei, não coloquei no relatório, eu coloquei no questionário. Uhum. Tem alguma que você lembra? É só título de curiosidade mesmo. Tipo a 121. Essa daí é a mais utilizada. É. A Epagre 121CL é a mais utilizada mesmo aqui na É. região, ainda é. Não sei se você chegou a verificar alguma coisa do sistema Clearfield. Chegou a ver? Uhum. Ela é adaptada a esse sistema. Quando uma cultivar de arroz é adaptada ao sistema Clearfield, o que isso indica? O que eu posso fazer nela? Tu lembra? Mais ou menos. Não tem problema. É só curiosidade mesmo. Ela é como se fosse. Ela é mais resistente do que as outras e pode passar o herbicida que a planta não morre. Uhum, exatamente. Ela Nessa daí, isso, é feita uma ela vem modificação. como uma alternativa, né? Por quê? Porque essa cultivar ela resiste a alguns herbicidas do grupo, lembra das imidazolinonas, que é o Only e o As Kifix. daninhas Então, não irão resistir. exatamente. Então, por isso que, Elisa, por isso que ela é tão utilizada aqui na região. Que bom. Então, você gravou a 121CL. Muito bem. É uma das mais usadas por aqui. Aham. Imagina que eu sou nova aqui na região, vou me aventurar no cultivo do arroz e te pergunto, Elisa, olha, já quero me preparar. Quais são as daninhas que eu vou me incomodar aqui? Papel de couro, tiririca, papuã, milhão. E dessas, assim, qual a que mais incomoda? Papel de couro e papuã. Tá. Pensando em planta aquática, é chapéu de couro, né? Você chegou a ver alguma coisa do arroz vermelho? Sim. E por que será que a 121 ela é muito utilizada? Por que será?
Agora pensando no arroz vermelho. Porque dificilmente tu vai encontrar o arroz vermelho nessas culturas. Na verdade, é porque, pensando assim, ó, no técnico a gente costuma brincar que quando é da mesma família é que mais incomoda, né? Então, o arroz vermelho, ele é da mesma família, ele é da mesma espécie do arroz. Então, por isso é mais difícil de controlar. E a 121, ela é a mais utilizada porque você pode passar um herbicida que vai matar o arroz vermelho e não vai matar o teu arroz, tá? Então, é isso, agora a gente fecha a ideia do porquê que a 121 é a mais usada. Muito bem. E com relação à venda de produtos, olha, por isso que eu falo, é muito bom quando você pega um relatório bem escrito, bem detalhado, porque a gente acaba discutindo coisas técnicas, né? Eu não fico ali, ó, no parágrafo X, no parágrafo Y, né? Elisa, com relação, você me falou que tem bastante venda de defensivo agrícola, né? E como que se dá as instruções, por exemplo, aos produtores com relação à devolução das embalagens, com relação à venda, anotações em bloco de produtor, receituário agronômico, como que se dá? Falou de sistema, né? O receituário ele era feito por um sistema da Copersucar. Daí a gente não tinha acesso a esse sistema, somente a Adriele e o Bruno. Eu vi mais ou menos por cima, o Leandro também, eu vi mais ou menos por cima ele o Leandro fazendo um receituário, mas eu não cheguei a acompanhar tudo. Mas ele ia selecionando a cultivar, a área, a pessoa, no caso o agricultor, né? E ia fazendo o cálculo necessário para aquela área. Ó, isso é bem legal, né? Porque o sistema ele acaba acelerando o processo, né? Você simplesmente vai fazendo as seleções e ele automaticamente vai calculando as doses e tudo mais de acordo com o defensivo que é utilizado, né? E Bem também legal. o tamanho da embalagem que é utilizado. E aí o produtor tem que fazer, a Copersucar, ela recebe essas embalagens vazias de agrotóxico? É feito algumas lavagens A e tríplice, depois né? é levado a tríplice lavagem e é levado a embalagem de agrotóxico. Tem uma sala específica para isso e eles têm que assinar um termo. Perfeito. Então ela segue tudo direitinho. E eles estão pedidos a como fazer também. Mas essa parte eu não consegui acompanhar, só o recebimento das embalagens. Certo. Dentro do que você apresentou no teu relatório, eu acho que você conseguiu explorar muito bem, fez ali uma parte de revisão com relação à soja, com relação ao arroz, muito legal. Eu só tenho como consideração, lá nas considerações finais, eu queria que você fizesse um fechamento da tua ideia com relação a esses problemas fitossanitários que você encontrou lá na soja, no arroz, um parágrafo, tá? Falando a respeito deles. Eu acho que aí você fecha as suas considerações, tá? E agora uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo. É a minha última, todo mundo já sabe que vai, quando eu vou para a banca, acaba já sabendo. Se a Elisa fosse contratada hoje da Copersucar, qual seria a tua proposta para melhorar, porque pelo que você fala, é uma empresa muito boa, enfim, mas para melhorar ainda mais a Copersucar? Quais seriam as suas propostas? Porque é uma empresa muito grande, muito bem organizada, muito bem administrada. É tudo muito fiscalizado, assim. A margem de erro de uma venda, ela é muito pequena, porque, por exemplo, quando eu estava aprendendo a mexer no sistema e eu errava alguma coisa, lá no caixa eles já sabiam que eu errei ou não. A Paula me auxiliava. Então, lançar uma nota errada é uma coisa muito difícil de acontecer. E caso aconteça, ou a Paula vai ver, ou o Juliano vai ver, ou o pessoal da administração vai ver. É uma coisa muito complicada de acontecer. É uma empresa muito bem
como é que eu posso dizer, muito bem amparada, né? As formações dos técnicos e do engenheiro agrônomo é muito boa, o conhecimento é muito vasto sobre diversos temas. Uhum. Feitos também algumas palestras com os agricultores, então eles sempre estão inteirados sobre novos defensivos, novas sementes, novas modernidades, assim, né, no ramo da agricultura. É complicado falar, assim, minha proposta. Eu não vejo erro ainda na Copersucar, sabe? É uma empresa muito bem... Para os estagiários está tudo certo? Tudo ok? É um pessoal Muito muito bem. bom de se trabalhar, muito amigo, muito responsável. Eu Que acho bom. que eu não tenho, assim, que falar sobre melhorias, porque eu acho que o que eu melhoraria em outra agropecuária já está sendo feito ali. Eu acho que eu não tenho o que falar sobre. Que bom. Que bom. O que, assim, você observou, né, que devido à pandemia, talvez as tuas saídas a campo não foram tantas, né? Foram 4 ao Sim. longo do estágio. É, Então, quem foi sabe uma agora essa coisa bem poderia ser difícil. uma melhoria, né? Foi muito Possibilitar mais difícil, tanto para mim saídas quanto aos para o estagiários. é que foi um momento muito complicado para a empresa e Claro. eu e o Juliano a gente ficou muito triste em relação a isso, porque era o que a gente queria, né? Mais visitas técnicas, mais aprendizado, né? Para eu ter mais bagagem para falar sobre, tanto no relatório, no estágio, tanto para a vida, né? E caso eu queira seguir a área, seria muito importante, mas a empresa estava passando por um déficit de funcionários muito grande, alguns com Uhum. Covid, alguns em férias. Então eu acabei tendo que ficar ali, tipo, suprindo essa necessidade. E foi onde eu não consegui fazer tantas visitas técnicas como a gente gostaria. Mas ao mesmo tempo, tudo isso traz uma bagagem, né, Elisa? O fato de você Sim. ficar ali, como você mesmo citou lá nas suas considerações finais, propiciou interagir com os produtores, teve essa troca entre você e a área técnica. Então, as oportunidades, elas estão aí. Mesmo você não tendo, não saindo tanto quanto você queria, as trocas, o conhecimento, ele aconteceu ao longo de todo o processo. Isso você pode ter Uhum. certeza, tá? E durante as vendas também no balcão, a gente conseguia conversar bastante, trocar muitas ideias sobre o agronegócio, sobre diferentes áreas. Que bom. Foi É muito isso que a legal. gente fica bem feliz quando os alunos conseguem fazer, né, de um problema de um limão uma limonada, porque não podia sair, não teve tanta visita, mas estava ali interagindo com os produtores, estava ali verificando quais eram os produtos que eram vendidos, mais comercializados, indo atrás de que forma eles agiam. Então, tudo isso é bagagem, tudo isso é conhecimento, pode ter certeza. E eu lembro que teve 2 produtores que me elogiaram bastante. E um fazia parte do conselho fiscal e eu não sabia da Copersucar. Que legal. Uhum. E outro é um amigo do meu pai que eu também não sabia. Que bom. A gente fica bem feliz assim com a felicidade de vocês. De minha parte, era isso. Novamente, eu quero agradecer por essa conversa técnica que a gente teve aqui, na verdade, né? É muito bom acompanhar esse crescimento de vocês, muito bom mesmo. Se eu pudesse deixar um conselho para você, Elisa, para você levar ao longo da tua vida profissional, que você confie um pouco mais em você, tá? O que eu observei? Ao longo da tua apresentação, é normal a gente ficar nervosa. Faltou isso. Não, tá tudo certo. Mas como eu vi que você seguiu um roteirinho, esse roteiro acabou te prendendo um pouco na apresentação. E agora, quando você não tinha roteiro nenhum,
fluiu muito melhor. Você conseguiu explicar de uma forma clara, de uma forma calma, tudo aquilo que estava no teu relatório, com as tuas palavras, e fluiu de uma forma muito legal, tá? Então, se talvez você, na tua próxima apresentação, eu sei, eu vou tentar confiar um pouquinho mais. Os roteiros, eles são importantes, né? Para a gente ter, olha, que eu não vou me perder. Mas quando às vezes a gente fica muito preso no roteiro, acaba atrapalhando um pouquinho, tá? E aí eu pensei, bom, eu tenho certeza que ela sabe. E agora eu pude constatar. Então, confia um pouco mais em você. Teve uma hora que eu peguei um ritmo e eu não consegui mais acelerar. Mas o nervosismo faz isso com a gente. Tudo planejado. E eu ia assim, indo, e assim, não, mas eu tenho que ir calma, porque eles têm que entender. Eu sei que eu sei, mas eles têm que saber que eu sei isso. E foi onde eu consegui acelerar um pouquinho. Não, mas eu até fugi um pouquinho. Eu fugi um pouquinho de temas assim do relatório e você deixou bem claro que sim, você sabia o que você estava falando, você prestou atenção ao longo do estágio, porque não tinha roteiro nenhum, porque não tinha nada para você se guiar, tá? Então, isso é profissionalismo, isso é uma profissional que está chegando numa etapa final que não foi de uma hora para outra que você adquiriu essa bagagem, foi ao longo desses 3 anos. São méritos seus, da sua família, da sua orientadora que está aí do seu lado, né? E escreveu, te ajudou a escrever esse ótimo relatório, tá? Então, mais uma vez, parabéns. Desejo a você tudo de melhor, um caminho assim cheio de coisas boas. E eu tenho certeza que seja qual for o caminho que você escolher, a profissão que você escolher, você vai ter sucesso, tá? E também eu gostaria de acrescentar que também é uma conquista de todos os meus professores que me auxiliaram, né, durante esses 3 anos nessa formação, essas aulas maravilhosas que eu tive durante esses 3 anos. E a gente vai ficar aqui esperando que você venha nos dar esse abraço presencial, né? Com certeza. Então, tá bom. Obrigada, prof. Que bom, Elisa, parabéns. Assim, o mérito realmente é teu, né? Eu só ajudei aí a organizar essas ideias no texto, mas tu és uma menina que já disse isso, repito, muito inteligente, né? Com uma fluidez de texto escrito e fala, né? Isso hoje é quase que uma ausência, né, para os jovens, né, pelo fato da pouca leitura, enfim. Mas que bom que tu tens essas características, né, Elisa? Então, assim, parabéns pelo teu sucesso, né? Parabéns aí à tua mamãe querida que está junto, né? Ao teu pai, ao Vitor. Parabéns à família inteira. Então, se tivermos dos participantes alguém que queira fazer alguma colocação, fique à vontade, abre o microfone que a gente está abrindo espaço para isso. Se não tivermos, né, dos convidados aí, ninguém que queira falar, a gente já encerra. Ficaremos eu e a Eliette um minutinho, e só para fechar aqui, e aí a gente conversa depois. Mamãe, desliga que vai dar eco. Eu quero. Ai, meu Deus. E essa mamãe, então, sofreu junto? Eu gostaria de agradecer as profs, né, a Silvânia e a Eliette, pelo profissionalismo e também pelo carinho com ela, né, que foi uma etapa assim bem difícil, mas que concluiu, né? Daiane, Elisa é muito inteligente e as palavras da Eliette em relação à segurança são fundamentais, né? Ela é uma menina muito, muito inteligente, muito capaz.
E assim, Eliette, a escolha da banca não foi minha, foi inteiramente da Elisa. Não foi uma escolha para mim, ela foi uma exigência. Eu quero, não tinha negociação, tipo, não, mas a Eliette sabe muito do assunto e eu não sei quase nada, então, não, era a Eliette, pronto. Assim, para mim foi um desafio, porque o conhecimento que eu tenho, né, é pequeno. Eu fui ler até a questão do tríplices ou dá, foi uma loucura, porque em alguns documentos é A, em outros é O, e eu não sabia se era feminino, se era masculino, mas a Elisa conduziu o trabalho dela assim, de uma forma muito rápida, assim, no sentido de leitura, né? Não digo de rápida, de tempo, de fase, começa hoje e termina. Então, eu vou te dar uma dica de português agora. Quando o inseto é o tríplice, e quando fala da praia é a tríplice. Então, Elisa, olha o que eu fiz de leitura para tirar essa dúvida, e aí alguns diziam, não, é tudo ou tudo masculino ou tudo feminino. Eu disse, olha, seja o que Deus quiser. O importante é identificar esse danado e indicar a medida correta para o controle. Então, Elisa, fica aí o convite para quem sabe, né? Quem sabe aí tu te aventura na área aí, né? E um dia venha, quem sabe esteja aí conosco. Mas, enfim. Ela leva muito jeito. Bom, em Agri, ela sempre tirou notas altíssimas, né? Então. E assim, a tua. Já eu deveria seguir na área. Conseguiu responder aí as perguntas, né? Demonstrou que tem bastante conhecimento naquilo que realizou. Então, parabéns. Parabéns a vocês todos aí, Daiane, que acompanham tanto, né? Que pai e mãe sempre é tão importante na vida de um filho, de uma filhona linda, né? E aí, então, Elisa, amanhã assim que eu sentar com a Eliette, a gente vai fazer a avaliação, a gente pode deixar para amanhã, né, Eliette? Uhum. E aí eu te passo o teu valor numérico, que com certeza vai... Mas já pode dormir com a sensação de dever cumprido, tá? Tu é a mais nova técnica em agropecuária. Parabéns. Ó, o mercado de trabalho vai ganhar, com certeza, se tu te lançares aí nessa profissão, e se não for nessa, em outra, com certeza, aquilo que tu escolheres vai ser sempre muito bem executado. Então, Elisa, parabéns, sucesso. Eliette, muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada, Dai, também. Um abraço a você, querida. Então, tá. Eu gostaria de agradecer de novo, né, a minha banca maravilhosa, que eu escolhi a dedo, as poderosas. Obrigada pela parte que me toca. Não sobrou nada para mim, mas tudo bem, tudo bem. Então tá, gente. A minha tia, que tá aqui, a também me acompanhou durante as visitas. E que bom, né? Que a parte é isso. Que na Copersuca também tu foste bem conduzida, né? Bem orientada, isso é muito bom. Então tá. Um abraço a todos aí, e aí a gente vai se falando. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Amanhã a gente, então, conversa, Eliette senta e faz a... Pode deixar. Então, tá bom. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.